Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, mais um episódio pré-rodada. Estamos aqui para falar de Pittsburgh Steelers e Detroit Lions, jogo desse domingo, jogo da semana 10 da temporada 2021. Eu sou Danilo Batista, vou ser seu host em mais uma jornada. Muito bem, a gente vem aqui nesse episódio 238 do nosso podcast num cenário de certa forma esperado, mas não exatamente da forma que a gente achava que ia ser. Explico. Quando a gente fez todas as previsões nossas lá de placar, de calendário, pra ser mais exato, a gente até esperava uma campanha parecida com essa, um 5-3 chegando para a semana 10, só invertendo alguns times, né? A gente esperava perder para Buffalo, mas vencer Cincinnati. A gente não esperava tanto, era um meio a meio ali para vencer esse Browns em Cleveland. Enfim, mais uma campanha 5-3 é de excelente tamanho. A gente deveria e deve estar bem feliz a respeito de uma campanha 5-3. Ok que o time não é estelar como a gente aguarda, como a gente sempre confia que o Steelers vai ser, mas ele é um time que tem sido competente em várias coisas. Esse 5-3 não foi entregue de mão beijada, apesar da arbitragem no jogo aí da semana 9, mas esse papo fica pro Bears Cave Podcast. Um abraço pra eles e desculpa o que aconteceu lá no Monday Night Football. E aí quando você chega numa campanha 5-3 para enfrentar um time 0-8 como é o Detroit Lions, você tem que estar extremamente animado com mais uma oportunidade de colocar uma vitória aí no teu bolso e seguir a vida. Ainda mais que uma vitória nessa semana 9 coloca os Steelers, vejam só vocês, na liderança da AFC North. O Ravens perdeu o Thursday Night Football pro Dolphins, o que colocaria os Steelers com o mesmo resultado, porém um percentual dentro da divisão melhor, 1-1, e o Ravens está 0-1. O Steelers está 50% e o Ravens está 0. No final, eles têm um jogo, uma derrota, ambos ficariam 6-3. O problema é que quando você tem um jogo que aparentemente é tão fácil, um jogo que você deveria tanto ganhar, algumas coisas começam a apontar no sentido contrário. Tá? Primeiro que é o fator clássico de que o Pittsburgh Steelers joga ao nível do seu adversário. Tá? Isso acontece o tempo inteiro. Você pode até atribuir ao fato de que na NFL é difícil ganhar jogos, mas os Steelers às vezes ele torna os jogos mais difíceis. Às vezes outras circunstâncias colocam o jogo mais difícil do que ele deveria ser. Por exemplo, o final do nosso Sunday Night Football dessa temporada contra Seattle, né? Aquela bizarrice que deu oportunidade para o chute final, teve que ir para prorrogação e tal. Nessa temporada, os Steelers consistentemente se vê numa posição em que os jogos são piores do que eles deveriam ser. Ainda não se marcou nesse time 30 pontos em nenhum jogo da temporada. E metade deles, pelo menos, ficou abaixo de 20. Só contar aqui. 23-16 contra o Bills, 17 pontos na derrota pro Raiders, 10 pontos na derrota pro Bengals, 17 na derrota pro Packers, 27 na vitória contra o Broncos, 23 na prorrogação contra o Seahawks, 15 contra o Browns e 29 contra o Bears, ficou muito perto. Então é um ataque que claramente não deslancha. O DVOA ofensivo do time, 19º, mostra muito isso. Ele é 19º em ataque aéreo e em ataque terrestre, 18º no geral. É um time que tem problemas de linha ofensiva ainda, tá se achando, isso a gente sabe muito bem. Os 4 sacks cedidos para Chicago na semana 9 demonstram mais uma vez, mais 5 QB hits. Não é uma posição em que Ben Roethlisberger pode estar, mas Detroit também não é exatamente prolífico em pass rush. A real é que Detroit não é prolífico em nenhum setor. Mas enfim, é um time que o DVOA defensivo, o grande lance dos Steelers é a sua defesa, mas ele é o 20º em defesa contra o passe, 9º em defesa contra a corrida. A linha defensiva trabalha muito melhor do que a secundária, é o 13º em DVOA geral. DVOA, para quem não sabe, é uma estatística avançada do site Football Outsiders, que ele considera a situação específica de cada snap, tá? Down and distance, ele considera qual foi a jogada chamada, qual foi o resultado. Não é uma análise subjetiva geral, é uma análise um pouco mais objetiva, que é bem usada em análise mais profunda, análise avançada. Então a defesa não é exatamente
gigante, ela é o ponto-chave dos Steelers porque ela consegue muito turnover. Isso é bom, porque isso em momento-chave você deixa o adversário sempre apreensivo do que vai acontecer. Os sacks de TJ Watt contra os Seahawks, por exemplo. Porém, não é sustentável uma defesa que está sempre se mantendo à base de turnovers. Então isso é um problema. Na hora que algum time secar essa fonte de turnover, for mais estável, você vai ter um problema. E naquele lance de o Steelers sempre ir para o nível do seu adversário, jogar contra o time 0-8, que não tem grandes estrelas, não tem um jogador super performático, bem falado entre a liga, você já nota que vai diminuir a situação. Os Steelers têm problemas em bolas longas, tanto produzindo quanto cedendo. O Lions é a mesma situação, então é um time muito parecido nesse sentido. E são dois times bem parecidos, mas um tá 0-8 e outro tá 5-3. Se o Steelers cair pro nível do adversário do Lions, vai ser outro jogo difícil. E como torcedor a gente já tá meio calejado, a gente sabe que esse time não vai ser estelar, incrível. A gente sabe que esse jogo não vai ser uma goleada, uma dominância, como seriam outros grandes times da liga enfrentando um adversário nessa situação. Tem mais um monte de coisa que aponta para o famoso trap game, né? Você tem o Lions não vence os Steelers desde 1995. Em Pittsburgh, eles não têm uma vitória desde 55, tá? Porém, o Steelers vem de uma semana um pouco mais curta, né? Jogou na segunda-feira. O Lions tá vindo da bye week, ou seja, eles tiveram 2 semanas para planejar exatamente o que fazer nesse confronto. Isso dá uma ajuda fantástica para eles. Então, aonde é que o Steelers vai ter que se confiar, né? Vai ter que se confiar nas suas estrelas. O Najee Harris vai ter que continuar aparecendo, mas a linha ofensiva vai ter que trabalhar bem para isso. Pat Freiermuth vai ter que aparecer, uma estrela em ascensão. 3 touchdowns nos últimos 2 jogos, os 4 dele na temporada inteira, todos foram na red zone. O Lions é o pior time na red zone em toda a liga, tanto atacando quanto defendendo. Tá? Você vai ter que explorar esse tipo de situação, você vai ter que explorar com a nossa linha defensiva, que é o nosso ponto forte, um time que tá cedendo para todo mundo. Todo mundo consegue muito sack em cima do Lions. O Jared Goff, o quarterback deles, ele tem 8 touchdowns e 6 interceptações em 8 jogos. Isso é muito pouco. Os grandes alvos dele são TJ Hawkinson, tight end, esse precisa de muita atenção. O DeAndre Swift também vai precisar de muita atenção, mas os Steelers têm trabalhado bem contra running backs, não deixando apenas eles explodirem, né? Cede pequenas coisas, mas eles não têm partidas enormes. E Khalif Raymond, que era em Tennessee muito mais um cara de retornos, ele agora tem sido uma estrela para Detroit, mas convenhamos com a estrela em outro patamar. Então o Steelers vai ter que fazer tudo isso sem Chase Claypool, que saiu machucado no último jogo, é uma lesão de dedão, que é meio complicado para futebol americano, mas não o tira da temporada, tira pelo menos desse jogo, ele vai ficar sendo avaliado toda semana, então você vai ter que levar isso aí com bastante calma. Em resumo, é um jogo de novo, acho que é a 3ª semana seguida que eu venho dizer isso aqui, 4ª semana seguida, de oportunidade. De novo, a janela tá aberta e agora a janela tá mais aberta do que nunca. É quase o portal da caverna do dragão, que a chance de ir para lugares melhores tá ali, e esse lugar melhor é a liderança da divisão. Você vai entrar ou você vai ficar esperando pela Uni e nunca sair dessa situação? Jogos fáceis assim costumam ser difíceis na NFL. O Mike Tomlin deu até uma declaração sobre isso essa semana. Nós entendemos que um time que eles estão 0-8, eles tiveram muita dificuldade na temporada, mas essa é a National Football League, essa é a NFL. Não tem jogo contra a FCS, não tem jogo da Group of Five, não tem homecoming. Toda semana você tem um grande adversário, isso fazendo comparações com o college football. E Mike Tomlin adora fazer esse tipo de comparação. Na temporada passada ele fez uma com a MAC, que até irritou, que até virou brincadeira com alguns jogadores, como o Deontay Johnson, que veio da MAC. Enfim, porque no college football as grandes universidades têm alguns jogos que são contra adversários muito, muito abaixo. Sei lá, Alabama e Appalachian State, ou coisa assim. Até naquele filme do Adam Sandler, eles mencionaram, quando a gente que tava em baixa, queria um motivacional antes de começar a temporada, a gente sempre chamava um Appalachian State da vida, dava uma surra neles e levantava o nosso moral para continuar. Então, não tem jogo assim na NFL, mesmo enfrentando um time 0-8. Então, o Steelers vai precisar de toda a concentração que ele tiver, toda a concentração que ele conseguir, e precisa ganhar, tá? Precisa ganhar, todas as oportunidades estão aqui, e a temporada, na sequência, é que começa a apertar. A gente tá na semana 10, a semana 11 é Sunday Night Football em Los Angeles, um dos times mais quentes da temporada, o Chargers. Você vai ter um jogo em Cincinnati, que há 2, 3 semanas estava liderando a AFC. Você vai ter Baltimore, que é o concorrente atual, pela liderança da AFC Norte. Você vai ter Minnesota, que é um jogo fora de casa, é uma quinta-feira,
quarta-feira, semana curta sempre complica. Vai ter Tennessee, que é o atual líder da conferência. Vai ter Kansas City, que embora esteja levemente em baixa, já tá com as mesmas 5 vitórias dos Steelers, já tá brigando de novo ali pelas últimas vagas, até por liderança de divisão. Você vai ter a revanche contra Cleveland, que vai vir extremamente mordido, e tem o segundo jogo contra Baltimore, que certamente ainda vai ter muita coisa aberta aqui. Então, o Steelers não pode parar, não pode esmorecer, porque agora é a hora de coletar mais uma vitória e garantir que você vai entrar no corredor polonês, que é essa segunda metade, com boas chances de conseguir vaga, tá bom? Então, vocês já estão acostumados aqui, eu vou bater um papo com um torcedor do adversário, que é o meu amigo Paulo Fiorentino, do Lions Pride Brasil podcast, parceiro nosso aqui no Fambonanet, e ele vai contar pra gente um pouco do que esperar desse Detroit Lions. Assim que a gente passar pelos recados do programa, lembrar sempre vocês de seguirem lá @BlackYellowBR no Twitter, no Instagram, no Telegram. Segue também twitch.tv/BlackYellowBR, que assim que terminam os jogos a gente entra ao vivo dando as nossas primeiras impressões das partidas, e esse conteúdo vem para podcast depois. Só esse pré-jogo que não vai para live, vem direto aqui no seu feed. Acessa lá fambonanet.com.br, é a casa do Black Yellow Brasil na internet, é a casa de mais 72 podcasts de NFL, NBA, MLB e NHL, inclusive para a turma de torcedora de Pittsburgh, né? A gente tá aqui com os Steelers no Black Yellow Brasil, a gente tá com o Iglocast e a turma do Pittsburgh BR falando de Penguins, torcedores do Pirates, manda um alô que a gente tá afim aí de um podcast sobre o Pittsburgh Pirates, tá? Isso não tá sendo completamente ignorado. Então acessa tudo isso, segue todas as redes sociais, recomenda o podcast pros seus amigos, torcedores de Pittsburgh, torcedores de Detroit, toda essa galera, porque aí a gente vai chegando para mais e mais pessoas e dando a subida nos famigerados algoritmos, beleza? Então, pra sequência desse podcast, fica com o meu papo com o Paulo. Um grande abraço, here we go. No nosso bloco de perguntas, a nossa entrevista aqui com o torcedor do adversário, é um prazer para mim receber o Paulo Fiorentino, lá do Lions Pride Brasil podcast. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado pela participação. Boas-vindas ao Black Yellow Brasil. Fala, pessoal, aqui é o Paulo Fiorentino, faço parte do Lions Pride Brasil podcast parceiro do Fambonanet. Quero agradecer o convite. Vamos lá, a gente já começa esse nosso papo aqui com pontos meio sensíveis, né? Detroit ainda não tem nenhuma vitória na temporada, essa é a grande manchete vindo do Lions, mas semanalmente os comentários do Dan Campbell têm sido sobre um time que tá trabalhando bastante, trabalhando duro, e algumas pequenas coisas estão impedindo o resultado de vir. Como é que você tá avaliando o trabalho dele nessa estreia como head coach? Fala um pouco desses Lions, né? Os Lions vêm de uma reestruturação total organizacional, desde o topo da franquia, com a Sheila Ford agora nova dona, né? Já tem um bom tempo, né? Mas ela que fez todo o processo de reestruturação, com a contratação do Brad Holmes como general manager, do Dan Campbell como head coach, assim, toda a comissão técnica. Então, assim, o Lions vem de muitas saídas de jogadores, então um time totalmente diferente da temporada passada. E para falar um pouco desse novo Lions, a gente tem que lembrar um pouco como que o Lions vem de muitos anos de fracasso, muitos anos de derrotas, de desconfiança da torcida, da comunidade, da liga. Virou piada. Então, assim, é muito difícil você mudar essa cultura fracassada para uma cultura vencedora. Tentamos, no passado, copiar o sistema New England, não conseguimos, foi mais um fracasso, né? Eu acho que o certo é você criar a sua própria identidade. Eu acho que foi por isso a escolha do Dan Campbell, porque ele tem uma ligação em Detroit, já jogou pela organização, sabe bem como que é a comunidade, como que é o torcedor, da frustração do torcedor que não aguenta mais fracassos, derrotas, times fracos, falta de ambição. Isso é muito complicado. Eu estou falando isso dentro de um podcast de um time vencedor como o Pittsburgh Steelers, que vem com uma mentalidade vencedora, com uma organização a longo prazo, pensando a longo prazo e recebendo frutos season após season. Por isso que está na lista aí dos maiores campeões da liga, a história da liga. Então é um jogo que mostra uma diferença total de duas organizações. Uma que deu certo, outra que não. E como mudar isso? É com o tempo. Eu acho que o Dan Campbell foi uma escolha bem interessante por ele ter a cara de Detroit, como falei um pouco antes. Ele já jogou na liga, jogou pelos Lions, ele sabe como que é a comunidade. Ele é muito emotivo durante as entrevistas. Dá para perceber pós-jogo, pós-derrota, ele fica muito frustrado. Eu acho que o torcedor faltava isso, né? A carência de uma identidade dentro da organização que mostra, caramba, por mais que é uma liga profissional, cadê o amor, paixão e comprometimento? E o Dan Campbell, ele mostra um pouco isso, ele delega muito bem o trabalho dele, dá para perceber que ele é um técnico muito mais motivacional,
do que um técnico estrategista, como tivemos anteriormente com o Matt Patricia. Então ele delega muito bem para os seus coordenadores. E por isso nós temos essa tranquilidade que o Dan Campbell é mais essa pessoa que faltava, de pegar, puxar a responsabilidade. Por isso que a torcida tá confiando ainda, tá cedo demais para avaliar o trabalho. E por isso nós acreditamos que pode dar frutos o Dan Campbell como treinador dos Lions. Por isso a gente acredita muito no sucesso dele aqui na organização. A linha ofensiva do Lions tem cedido muita pressão em cima do Jared Goff, né? E isso afeta bastante o desempenho dele. São 8 touchdowns e 6 interceptações nessas 8 partidas que o Lions disputou. Quais são as expectativas para o confronto do Jared Goff contra a defesa, da linha ofensiva na trincheira contra um front seven que é tão potente quanto o de Pittsburgh? Temos um técnico não tão experiente, né? Um técnico que está começando agora, né? Por mais que ele delega as funções muito bem, ele é um cara muito mais motivacional, presença no campo, extracampo, né? Isso faltava um pouco dos Lions, eu entendo isso. Mas precisamos de quê? Experiência dentro do campo. E eu acho que o Goff não é a pessoa para isso. Não consegue ser. Eu acho que falta um pouco a responsabilidade do Jared Goff, principalmente porque ele está falhando dentro de campo. E isso não traz confiança. Ele pressionado é um problema. A porcentagem de passe completo quando ele é pressionado é incrível. Deixar o Goff desconfortável, fazer o Goff sair do pocket, andar, é a pior coisa que tem. E você vai enfrentar um front seven tão qualificado. Importante falar, um front seven que é tão físico, tão agressivo, que é dos Steelers, que sempre foi, isso é característico do time do Mike Tomlin. É difícil lidar, vai ser um problema pro jogo de domingo e espera utilizar um pouco mais o jogo corrido, saber cadenciar mais o jogo, né? E eu espero que essa tranquilidade com o Swift juntamente com o Jamal Williams para tentar infiltrar um pouco mais o jogo corrido contra uma defesa que está lidando bem contra. Então é mais uma adversidade que nós temos que lidar para o jogo de domingo. O Lions está tentando encontrar os seus alvos centrais, e aí tem 3 jogadores até que se destacam, né? O running back, DeAndre Swift, o tight end, TJ Hawkinson, e o retornador, Khalif Raymond, mas que está operando bastante na posição de wide receiver. Você gosta do matchup desses nomes contra uma secundária que cede bastante pelo ar, um time que cede até um pouco menos pelo chão, mas que tem espaço para jogar? Os Steelers têm deixado os adversários jogarem? E assim, né? E falar um pouco do nosso ataque, a gente parar um pouco para pensar em ataque dos Lions contra a defesa de Pittsburgh vai ser um pouco complicado, né? Porque nós sabemos que o nosso corpo de recebedores é limitado ainda, é um pouco jovem. Nós temos o Cephus, que é um cara que pode crescer muito ainda na liga, o Brown. Nós temos o TJ Hawkinson, que ele mostra ser o cara da válvula de escape, no momento está sendo mais acionado no ataque. E ele está melhor do que o ano passado, está dropando menos, está chamando mais responsabilidade, mas não é o suficiente, né? Falta ainda mais qualidade nesse ataque, nesse corpo de recebedores, falta muito. Então a gente fica muito limitado ainda ao nosso quarterback e com esses jogadores que nós temos. O que nós temos é o corpo de recebedores mais fraco da liga, então a gente depende um pouco mais do nosso corrido, que está fazendo um trabalho decente. Então, é saber lidar com esse ataque, defesa contra Pittsburgh sendo inteligente, sabendo administrar bem o relógio, que isso o Dan Campbell está sendo muito criticado, a gente perdeu jogos importantes, principalmente contra Baltimore, aí, dando um exemplo, foi um exemplo muito claro que não soube lidar bem com o relógio, e tem que ser inteligente mais, vai enfrentar um time muito agressivo, muito físico, então olhando elenco por elenco, tem que saber jogar com inteligência, ficando mais em campo, evitar o Big Ben entrar, o ataque de Pittsburgh participar menos e controlar mais o relógio. Eu acho que vai ser a grande chave para ter um jogo mais equilibrado. Pittsburgh vem numa sequência de 4 vitórias, muito pelo trabalho de Ben Roethlisberger, né? Nessa sequência não teve interceptação nenhuma, mas ainda assim ele não é um ataque explosivo, como era na última vez em que Steelers e Lions se enfrentaram, lá em 2017. Foi um prime time, foi uma grande vitória de Pittsburgh. Qual é a tua perspectiva da defesa do Lions tentando segurar esse ataque dos Steelers? Falar um pouco do Big Ben, né? Vocês estão craques, já sabem mais que qualquer pessoa da qualidade do quarterback que vocês têm, de como que ele é um quarterback parrudo, que ele tem a habilidade de não sofrer muito com a pressão, não ter medo da pressão, não ter medo da porrada, de ser sacado. Também com isso ele é um pouco indisciplinado com a bola. Às vezes, nos últimos 4 jogos ele melhorou em relação ao começo da temporada. São 10 touchdowns, 4 interceptações, para mim é pouco. Comparado aos últimos anos do Ben, eu acho que ele voltou um pouco melhor, ele entrou melhor,
nesse período agora de temporada. O Pittsburgh tá a um jogo para ser líder, né, correto, da divisão. Então, eu espero um jogo bem do Ben. Jogo bem do Ben. Um bom jogo do Big Ben. Eu acho que não vai sofrer tanta pressão. Eu acho que se sofrer pressão vai ser em momentos bem atípicos do jogo. O Trey Flowers pode fazer uma brincadeirazinha ali. O Jahan também ele pode ajudar um pouco para tentar pressionar mais. O Lions é um time que pressiona muito pouco o adversário. É um time muito, muito cru. Então é um time que pontua pouco, sofre muitos pontos, pressiona pouco. É um time muito soft, né? Então assim, é difícil falar um pouco dos Lions nesse sentido. Mas eu acho que o Ben, se ele entrar nessa constância, pode fazer o Pittsburgh pegar a liderança e não sair nunca mais dessa divisão tão difícil que é a FC Norte, né? Tem algum desfalque, lesão, enfim, que seja notável pro jogo? E estamos voltando de uma bye week, né? E voltando de uma bye week dessa forma, com 0-8, pressionado, o time tá agora, acho que foi uma quebra boa essa bye week, porque tivemos esse descanso físico, também mental, pensar um pouco como que vai ser essa estratégia, a gente tem que vencer. Eu acho que tem gente que quer vencer, tem gente que quer a pick 1, tá nem aí pra derrota, mas quem é torcedor de verdade quer o time ganhando. E você tem um desfalque, talvez, tá questionável do Taylor Deck ali, que pra mim vai ser uma chave, uma perda importante para segurar um pouco essa pressão de Pittsburgh e ter uma tranquilidade maior por Goff, né? Assim como o Penei-Sewell vai ter que trabalhar bem ali para segurar o TJ Watt ali, que não deve ser fácil, vai ser uma tarefa muito difícil pro calouro. Mas são esses pequenos detalhes que podem tirar um jogo mais equilibrado, se segurar um pouco essa pressão de Pittsburgh e o Taylor Decker estiver presente, mas esse vai ser o desfalque mais importante se ele não estiver disponível para domingo. É o relato de sexta-feira agora. Então é isso, Paulo. Vamos fechando esse nosso papo por aqui. Obrigado pela tua presença. Deixa pra galera aí teu prognóstico geral sobre o jogo. Um recado para quem quiser acompanhar mais o teu trabalho lá no Lions Pride. Grande abraço. Então é basicamente isso, um pouco falando dos Lions. Eu queria falar mais detalhadamente sobre o time em si, sobre o elenco, mas é um elenco muito cru ainda, um time que ainda está muito em construção. É óbvio que tá 0-8 engana um pouco, o time quase saiu com vitória. Vai ser difícil então para vocês, eu acho, não vai ser nada fácil. É um time que parece que tá morto, mas no final do jogo parece que consegue fazer um TD, segurar, a defesa consegue segurar ali e faz uma pressãozinha no final do jogo. Mas nada anormal. Então mandar um abraço para todo mundo no Black Yellow, pessoal aí do Fambonanet também. E fico na torcida aí para entrarem em primeiro lugar na divisão e não saírem mais, né? E um forte abraço, agradeço e Go Lions! Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. What up, y'all? It's Joe Budden, here to talk about Prize Picks. Prize Picks is the best place to win real money while watching football. Season-long fantasy can take so much time, but on Prize Picks, I can pick a new lineup every day. The app is really simple to use. To create a lineup, pick more or less on at least 2 players. Prize Picks puts their members first, so all withdrawals are fast, safe, and secure. When my lineups hit, I can get my money in as quick as 15 minutes. On Prize Picks, you can mix and match players from different sports. Combine your favorite players from football to basketball to hockey to WNBA. Prize Picks is the only daily fantasy app with injury insurance. If your player goes down in the first half, Prize Picks won't count it as a loss. Right now, Prize Picks will give you $50 instantly when you play your first $5 lineup. Just download the Prize Picks daily fantasy app and use code GOAL. That's code GOAL on Prize Picks to get $50 instantly when you play a $5 lineup. Prize Picks, run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details.